Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Passando aqui, queridos, novamente para compartilhar, como eu disse no vídeo anterior, que eu ia compartilhar hoje ainda o capítulo 29 do livro de Provérbios, amém? Para que nós venhamos, queridos, a estar aí debaixo, queridos, né, da palavra do nosso Senhor, aprendendo, buscando, recebendo conselho, direção, amém, em nome de Jesus, para que possamos também estar finalizando esse livro abençoado, né, se assim o Senhor nos permitir, amanhã nós já estaremos finalizando, eu estarei compartilhando o capítulo 30 e o capítulo 31 com vocês, amém, fazendo a leitura dessa palavra abençoada. Como eu disse para você, se você tiver Bíblia na sua casa, acompanhe, vai, aprofunda mais, faz a análise, examina as escrituras, amém? Em nome de Jesus, se aprofunda mais na leitura da palavra, faz a análise da palavra do Senhor, e o Senhor ele vai falar com você, amém? Em nome de Jesus, eu tenho certeza disso, absoluta, porque o Senhor, queridos, ele fala, aqui é a boca de Deus para as nossas vidas, amém? Então, nós vamos finalizar o livro de Provérbios, que foi uma bênção, está sendo uma bênção. Esse capítulo 28 que nós lemos nessa tarde, né, foi uma bênção. Esse capítulo 29 não vai deixar de ser também, é a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é uma bênção para as nossas vidas, ela nos corrige, nos exorta, nos conforta, nos cura, nos liberta, amém, em nome de Jesus. E nós vamos estar dando continuidade para a semana, queridos, em nome de Jesus, nos 4 evangelhos. Vamos começar pelo evangelho de Mateus, vamos lá, né? Falar muito mais do nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer muito mais Ele, amém? Em nome de Jesus, vamos fazer a leitura e vamos ver o que o nosso Senhor Jesus ele tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, vamos aprender, queridos, com Jesus Cristo, né, a termos uma vida de santidade, a termos uma vida reta, correta na presença do Senhor, uma vida de honestidade com Ele, uma vida de caráter, o caráter de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura desse capítulo. Deixa eu ver aqui. São 27 versículos, glória a Deus. Vamos continuar outros provérbios. Versículo 1 nos diz assim: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo, cobrindo o pecado, né, do amigo, bajulando ali um pecado, bajulando algo que ele está fazendo ali em oculto, né, está armando uma armadilha para a sua própria vida. Os maus, olha só esse versículo 6, os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Versículo 8. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Versículo 9. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Mansidão, né, queridos? Domínio próprio. Os frutos do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Versículo 12. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Olha só, queridos, nós até falamos no capítulo anterior, como um pouco, né, como está o nosso Brasil.
em nome de Jesus. E nós vemos, queridos, Deus falando com a nação brasileira, né? Porém, uma nação ainda que não se arrepende dos seus pecados, é uma nação que não busca em se arrepender pelos seus pecados. Então, o Senhor, queridos, Ele vê tudo. Como eu sempre falo, o Senhor vê tudo, nada passa batido aos olhos dele, tudo é com a permissão de Deus. Eu tenho, queridos, até que eu encontrei um dia desse, que há 2 anos atrás o Senhor ele me deu uma revelação muito forte. Eu estava num propósito pela madrugada, no capítulo de Daniel, no livro de Daniel. Então o Senhor, ele me trouxe uma grande revelação. E quando foi um dia desse, eu fui procurar. Eu não me lembrava onde eu tinha escrito nessa madrugada que o Senhor, ele me deu essa revelação há 2 anos atrás. Então, como o Senhor tem usado aí seus profetas verdadeiros para falar dessa profecia, para falar dessa revelação, que eu vi que era igualzinho como o Senhor ele tinha me mostrado. E aí eu fui procurar. Então, para mim é uma confirmação muito forte de Deus, né? E aí eu encontrei. Eu cheguei um tempo desse em casa e eu fui buscar, fui procurar. E para a glória de Deus eu encontrei. Está tudo escrito, o horário, o dia que o Senhor me deu. Foi numa madrugada, era 1h pouco da manhã. Quando o Senhor ele me trouxe essa revelação, queridos, nós temos que nos revertir, queridos, nós temos que buscar a presença do Senhor, temos que buscar Jesus Cristo enquanto há tempo, queridos, quando ele voltar, não vai, queridos, mais dar tempo, não, porque o Senhor ele vem buscar a noiva preparada, ele não vem buscar, queridos, a noiva ainda despreparada, ainda se arrumando, não. O nosso Deus, queridos, só o Senhor sabe, queridos, só o Senhor sabe como está a nossa vida e como está a vida, queridos, daquelas pessoas que não querem mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, que rejeitam o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, o Senhor ele é um Deus de oportunidade. Ele está dando oportunidade para essas pessoas se arrependerem. Nós sabemos que muitos, infelizmente, muitos não vão, queridos, se arrepender. É triste, né? Mas a palavra está sendo pregada. O Senhor Jesus Cristo, queridos, está usando os seus para pregar a palavra, para falar dele, para falar arrependa-te enquanto há tempo, arrependa-te dos teus pecados. Como eu falei no capítulo anterior, né, quando nós falamos aqui, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. E aí eu dei aquele exemplo daqueles 2 homens que estavam ali com Jesus na cruz, né, um de cada lado, porém somente um se arrependeu, o outro não se arrependeu. Nós vemos que para um, o Senhor falou, ainda hoje estará no paraíso comigo, porque ele reconheceu, né, que Jesus era um homem justo e que Jesus, né, era o Salvador. Então, queridos, através dessa revelação, não vou contar aqui porque eu preciso da direção de Deus para compartilhar. Então, o Senhor está usando os seus profetas para nos alertar, para nos avisar, para que nós venhamos estar preparados para a volta dele, amém? Então, vem muitas coisas pela frente, queridos, vem muitas coisas pela frente, muitas coisas têm acontecido. Nós dei ali um exemplo de Saul, quando o próprio povo escolheu o rei, que eles queriam porque queriam um rei, e Deus entregou ali o rei Saul para eles, porém Saul fez ali besteira, Saul ele se rebelou contra Deus, e o Senhor se afastou dele, então aquele povo pereceu, a família dele pereceu, porque por causa da desobediência, né? Então nós vemos aí o nosso Brasil como está, e nós vemos aí os profetas do Senhor sendo usados pelo que há de vir pela frente. É verdade, queridos, é verdade, porque o próprio Senhor ele me trouxe uma revelação muito forte. Então nós temos que estar cada dia firmados no nosso Senhor. Nós precisamos buscar Ele dia por dia, orar pelos nossos para que Ele venha ter misericórdia da vida deles, para que eles venham se arrepender, para que eles venham se converter, para que eles venham confessar o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? No nome de Jesus. Olha só, versículo 7. A pessoa correta se interessa pelo direito dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Cadê? Quando um homem inteligente... Não. O versículo 11. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e domina.
Vou começar aqui do 6. Eu não marquei. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. A pessoa correta se interessa pelo direito dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Quando o homem inteligente discute com um tolo este somente ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum: o Senhor Deus lhes deu olhos para verem. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança quando todas as suas vontades são feitas. Ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Vou já falar um pouco desse versículo. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Versículo 17. Corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho, e não de vergonha. Olha só. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque, mesmo que ele entenda, não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Versículo 21. O escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Glória a Deus. É perigoso ter medo dos outros, do homem, mas confiar no Senhor nos dá segurança. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Amém, queridos? Glória a Deus. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Voltando aqui para esse versículo 15, é bom corrigir e disciplinar a criança, quando todas as suas vontades são feitas. Olha só, é bom corrigir e disciplinar a criança, ponto. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Isso é verdade, queridos, porque eu já passei como mãe, já passei vergonha por causa de tolice, né? Não porque eu acostumava mimando, eu mimava, mas porque era uma convivência com os meus avós, né? Que a minha filha tinha. Então, era uma menina que era mimada, me fazia passar vergonha quando era criança, pequenininha ainda, pessoal, né? Então, nós vemos muito, queridos. Graças a Deus que ela já está uma moça, já é mãe. Então, eu acredito que a educação que ela dá para os filhos dela não é a educação que ela recebeu. Amém? Então, queridos, em nome de Jesus, o que mais nós vemos, né, até filhos pequenos, crianças, batendo no rosto do pai ou da mãe.
E aí o pai fica rindo da cara da criança, o pai acha aquilo bonito, né, queridos? Mas isso é muito feio. Já pensou um bebê, queridos? Uma criança de 1 ano, uma criança de 2 anos, queridos? Tem até meses ainda, né? Uma criança ali que já bate no rosto do pai, o pai acha bonito, a mãe acha bonito. Então, um pai que faz os gostos do seu filho, né? Faz a vontade do seu filho, aí quando o pai diz que não tem, faz aquele show, dá aquele escândalo total, envergonha o pai, envergonha a mãe, e Deus só olhando lá do seu alto e sublime trono, a forma que nós estamos criando os nossos filhos. Os filhos são heranças do Senhor, e o Senhor há de nos cobrar, queridos, há de nos cobrar como que nós temos, né, disciplinado os nossos filhos, como que nós temos criado eles. Será que nós temos disciplinado eles com doçura? Será que nós temos disciplinado eles, queridos? Como eu falei aqui no capítulo, nem me lembro se eu falei no capítulo anterior, né? De uma mãe que corrige o seu filho quando seu filho faz algo de errado. Mas tem muitas mães que não corrigem seus filhos, que elas passam a mão na cabeça dos seus filhos. O filho está fazendo coisa errada e ela está passando a mão na cabeça, ela está protegendo, ela está ali defendendo o seu filho, está dizendo que ele não fez. Mãe que está ali em desobediência à palavra do Senhor, né? É uma mãe mentirosa, ela está mentindo aos olhos do Senhor, aos ouvidos do Senhor. Porque o filho que engana, o filho que rouba, que mata, que prostitui, que faz uma maldade, e a mãe está dizendo que ele não fez, e sabendo que ela sabe que ele fez, queridos. E ela encobre os erros dos seus filhos, do seu filho. Então, ela está contra Deus, ela está se rebelando contra a palavra do Senhor, né? Então, nós vemos muito, isso tem acontecido muito e é constante, queridos. Pais fazer o gosto dos filhos, né? Pais apanhados dos filhos, os filhos agredir os pais por conta da criação, que é esse jovem, que esse homem já grande, muitos que a gente vê muito, queridos, né? São relatos que chegam aí aos nossos ouvidos de pai que matou, filho que matou o pai, que matou a mãe, que matou o avó, que agrediu o avô, que agrediu a avó. Por quê, queridos? Como que essa criança ela foi tratada também? Como que ela foi criada? Né? Qual foi a educação que ela recebeu? Qual foi o tipo de disciplina que veio sobre ela? Né? Então, nós temos que cuidar, queridos, dos nossos filhos, são herança do Senhor. Nós temos sim que corrigir os nossos filhos. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós temos que corrigir sim os nossos filhos até com a vara. Então, para você, pai e mãe, que está aí, né, passando a mão na cabeça do teu filho, da tua filha, que está fazendo as coisas erradas, que bate no teu rosto, que te faz passar vergonha. Olha, eu vou dizer uma coisa: enquanto é pequeno, dá para tirar. Pode tirar umas palmadinhas aqui, umas palmadinhas ali, não faz mal não, queridos. Amém? Em nome de Jesus, a palavra do Senhor mesmo, ela diz que nós temos que corrigir os nossos filhos. Nós não vamos também corrigir eles a ponto de matá-los, a ponto de agredi-los e deixar ali machucado, não, queridos. Então, nós temos que corrigir sim os nossos filhos. Amém? Corrigir eles enquanto há tempo. Porque quando está ali, queridos, numa fase de adolescência, é meio complicado, somente a intervenção divina do Senhor. É complicado, é muito difícil. Nós vemos muitos jovens, né? Jovens revoltados, jovens que agridem seus pais, que respondem, que chamam nome para os seus pais. Então, um dia eu fui, queridos, lá atrás, eu fui um dia rebelde com a minha mãe, né? Então, conhecendo a palavra do Senhor, queridos, eu já sei eu já sei que eu tenho que obedecer a minha mãe, que eu tenho que honrar a minha mãe. Então, o Senhor ele vai nos ensinando na palavra dele. Em nome de Jesus, é muito triste como muitas crianças elas têm agido, né? Como muitas crianças têm sido tratadas pelos seus pais, fazendo mimimi do filho, fazendo o gosto dos filhos. E aí, quando sai para algum lugar, tem mãe que nem sai de casa porque tem medo de passar vergonha com seu filho. Um filho pequenininho, de 1, 2 anos, já tem medo de passar uma vergonha. Eu sei porque eu já conheci pessoas assim. Então, pessoas que têm vergonha de sair, porque tem medo do filho fazer o pai ou a mãe passar vergonha aí em meio a outras pessoas. Isso é muito triste. Um pai que não domina aí o seu filho, né, enquanto é pequeno,
Quem dirá quando estiver grande? Somente o Senhor, queridos. Então, é uma guerra. É uma guerra. O inimigo tem lutado muito contra a vida das crianças e dos jovens. Porém, o nosso Deus é maior nas nossas vidas e na vida deles. Que nós venhamos orar pelas nossas crianças, que nós venhamos orar pelos nossos filhos, orar pelos jovens, para que o Senhor ele venha entrar na vida dessas crianças, desses jovens. Amém? Com cura, com libertação. Amém? Que eles venham se tornar crianças aí obedientes aos pais, a nós, pais, os jovens. Amém? Em nome de Jesus. Então, aqui é bom corrigir e disciplinar a criança quando todas as suas vontades são feitas. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Então, nós não temos que oferecer para o nosso filho, queridos, aquilo que não está ao nosso alcance. Eu não posso querer oferecer para o meu filho aquilo que lá na frente eu não vou poder dar para ele. Entende? Eu não posso oferecer para o meu filho, porque se um dia o meu filho me pedir algo, o meu filho, mãe, eu quero isso, eu quero comprar isso, me dê dinheiro para isso, e eu não tiver, queridos, eu não posso acostumar o meu filho, eu não posso ensinar o meu filho em um patamar que eu não vivo, uma esfera que eu não vivo, queridos. Então, um dia o meu filho chegar comigo, né? Mãe, me dá isso, eu quero comprar isso, eu quero ali uma roupa de marca, ela é muito cara, eu quero comprar. Eu acostumei meu filho assim. Aí, se um dia, queridos, de repente, Deus o livre, isso aconteça, né? O filho pega aí e vai procurar o dinheiro de outra forma. Nós temos que ensinar os nossos filhos a humildade. Temos que ensinar os nossos filhos dentro da palavra do Senhor. Temos que ensinar eles a ser pessoas humildes, pessoas honestas. Né? Temos que começar a ensinar sempre, sempre, sempre eles sobre a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. É triste, né? Porque tem muitos pais que não estão na presença do nosso Senhor Deus, né? E aí os filhos também não estão. E tem também, queridos, pais que não estão na presença do Senhor, mas que têm filhos que buscam a presença do Senhor, que vão para a igreja, que vão ali acompanhado de outras pessoas. Isso é maravilhoso, isso é uma bênção, porque eu creio que Deus ele há de usar essas crianças, há de usar esses jovens, que os pais não vão para a igreja, mas eles vão, de Deus usar esses jovens para que um dia venha acontecer ali dentro da casa dele, com o pai e com a mãe, uma autolibertação, né? Os pais um dia estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo também, isso é maravilhoso, isso acontece muito, né? Dos pais não está, mas o filho está. Então, e assim vice-versa também, né? De os pais estão e os filhos não estão, os pais estão orando pelos filhos. Amém? Então, que nós venhamos, queridos, corrigir sim os nossos filhos, porque a palavra nos ensina a corrigi-los, né? Para que lá na frente nós não venhamos derramar lágrimas, para que lá na frente nós não venhamos olhar e ver os nossos filhos ali nos trazendo ali uma tristeza profunda sobre as nossas... A palavra do Senhor vai dizer também, eu li em algum capítulo anterior sobre isso, para que lá na frente nós não venhamos derramar lágrimas, amém? Que não venhamos ser envergonhados, em nome de Jesus, que nós venhamos, queridos, se atentar, nós venhamos orar muito pelos nossos filhos, orar muito pelas crianças, orar muito pelos jovens. Amém? Não ore só pelas crianças da sua família, da sua parentela, não. Orem por todas as crianças. Orem por todos os jovens. Quando eu estou aqui em casa, eu oro assim, queridos. Quando eu começo a orar pelas crianças também, que eu oro pelas crianças. Eu cuido de crianças, eu fui agraciada por Deus a cuidar desse rebanho dele, né? Aí é onde eu fui direcionada a ser uma líder de crianças, eu cuido de crianças. Então, queridos, Deus conhece meu coração, eu tenho muito amor, eu gosto muito de criança. Então, o Senhor, quando eu estou orando, eu começo a orar pelas crianças, pelos jovens, e eu peço para Deus, vai de encontro, Senhor, aonde estiver uma criança passando por alguma dificuldade,
onde estiver uma criança sendo molestada, sendo aliciada, sendo maltratada, Senhor, sendo agredida, aonde estiver um jovem trancado num quarto, numa sala, no banheiro, na cozinha, seja onde for, querendo tirar sua vida, Senhor, meu Deus, envia teus anjos em direção a esse jovem, Senhor, não permita esse jovem tirar sua vida. Então eu vou orando assim, eu vou orando porque, queridos, Deus, Ele nos ouve. Amém? Então comece a orar pelas crianças, comece a orar pelos jovens. Você mãe, você pai, que está aí sem paciência com seu filho, busque no Senhor. Peça o domínio próprio, peça a mansidão, peça os frutos do Espírito Santo, peça estratégia, peça de Deus direção, para o Senhor lhe ensinar como lidar com seu filho, com sua filha. Você que está aí não consegue tirar um vício de um filho, um vício de uma filha. Busque na palavra do Senhor, porque a palavra ela liberta. Busque direção, busque aí um conselho na palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Que nós venhamos então, queridos, nessa noite, em nome de Jesus, deixa essa palavra abençoada para as nossas vidas. Nós finalizamos o capítulo 29. Finalizamos hoje também o capítulo 28, pela tarde eu fiz a leitura do capítulo 28, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E amanhã, né, se assim o Senhor nos permitir, estaremos finalizando o capítulo 30. São 33 versículos e o capítulo 31, que são 31 versículos, para a glória do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor há de nos ensinar muito através da sua palavra, como Ele tem nos ensinado. Glória a Deus. Fiquemos então com essa direção para nossas vidas, esse conselho, essa palavra. Que nós venhamos cuidar muito dos nossos filhos, nossos netos. Eu também tenho netos, para a glória de Deus. Então, que nós venhamos, queridos, a estar orando por eles, a estar intercedendo pela vida deles, amém? Em nome de Jesus. Orem não só pelos seus, orem por todas as crianças, orem por todos os jovens. Sabemos que o inimigo, queridos, ele tem se levantado muito contra a vida das nossas crianças e dos nossos jovens. Mas Deus, ele escolheu a mim, escolheu a você como intercessores deles, amém? Em nome de Jesus, que nós viemos orar sim por eles. Orar pedindo livramento do Senhor, pedindo misericórdia do Senhor pela vida deles, porque Deus, Ele é sim misericordioso, amém? Eu deixo essa palavra nessa noite. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenham uma ótima, uma abençoada noite. Você, sua família, sua casa, amém? Tenha uma noite muito abençoada, cheia da presença do Espírito Santo de Deus, amém? Em nome de Jesus, que Deus te guarde, que Deus te livre de todos os males, em nome de Jesus, amém? Fiquem na paz do Senhor.